de forma bizarra, mas necessária, por responder ao meu colega Samilo. O meu colega Samilo primeiro se autoriza a classificar a minha intervenção de supérfluo, não é? Bom, eu vou então, para tentar quebrar um bocadinho a superficialidade e a leveza do meu discurso, voltar a ler-lhe um trecho do relatório da Fitch, que é a maior agência de avaliação de risco. A Fitch diz: consideramos alta a dívida pública em Cabo Verde, no entanto, ela irá diminuir paulatinamente, descendo o déficit público até aos 4% do PIB, refletindo uma queda acentuada nos gastos de capital à medida que o plano de investimentos se aproxima da conclusão. Portanto, Cabo Verde encontra-se num momento de investimento. É óbvio que esta situação não irá durar ad eterno. Estamos numa situação de investir para depois colher os retornos. É impossível estarmos à espera que as coisas aconteçam sem que haja o devido investimento. E é a própria agência Fitch que diz isso. Portanto, já somos dois que estamos com um discurso de leveza. Só para responder ao colega Samilo. Depois, causa-me alguma estranheza, quer por parte do Samilo, quer por parte de outros tertulianos, embora respeite, que em determinados momentos citem alguns dados dizendo: os dados do desemprego que são manipulados. Quer dizer, isso não corresponde à realidade. No entanto, a semana disse, quer dizer, onde é que está a coerência de citar as fontes? Qual é o critério de citar as fontes? Quando os dados vão de acordo com o meu argumento, eu digo, sim senhor, valem. Quando eles vão contra o meu argumento, eu ponho em causa a sua credibilidade. Onde é que está o critério para se definir isso? Não é? Temos que ter atenção a isso. Não se consegue dessa forma estabelecer-se um critério de unidade. Vá. Depois, o Nelson Timas diz-me que eu falei numa economia belga. Em nenhum momento falei em economia belga, aliás, não acredito nisso. O que eu disse, volto a repetir, sem tirar nenhuma vírgula, a economia cabo-verdiana é uma economia estável, tranquila, mas que não é impenetrável e não está imune à realidade exterior. Não deve ter percebido as palavras que eu utilizei, mas vou repetir. Eu disse que a economia cabo-verdiana é uma economia estável, tranquila, mas que não está imune às razões exteriores à sua existência. Depois, se conseguir ver a beleza artística disso, pronto, são questões de interpretações. Depois, diz com alguma veemência que os investimentos que têm sido feitos nas infraestruturas e em outras áreas são insustentáveis. Agora, não basta apontar o dedo, então tem que apontar soluções. Se não são essas, quais são? Tem que indicar. Em hora certa irá responder. Em hora certa irá responder. Portanto, essa pergunta responde-se com outra pergunta. Se não são essas os investimentos mais indicados para a realidade que vivemos, quais são? O Edson, gostei bastante da pergunta que fez-me sobre o turismo e sobre a indústria da agricultura e da pesca. Eu defendo já há algum tempo que o nosso turismo, de facto, não se deve cingir ao turismo balnear, não se deve cingir ao turismo praia-hotel. Devemos apostar num elemento que os agentes da cultura têm reclamado de forma sistemática: investir na cultura como elemento da variação da economia. Nós podemos e devemos criar museus com capacidade de mostrar a história de Cabo Verde e de angariar recursos. Nós podemos e temos a obrigação de mostrar ao mundo e às pessoas que passam por Cabo Verde o quão grande é a nossa música, a nossa cultura musical. São variadíssimos exemplos. Relativamente à agricultura e à pesca, temos que abandonar de vez em Cabo Verde a ideia que a pesca e a agricultura deve ser uma pesca e uma agricultura de subsistência.
Portanto, aí também tem que haver um investimento grande, de grande escala, para tornarmos verdadeiramente a pesca uma atividade industrial, a agricultura uma atividade industrial. Porque só assim poderemos aproveitar o grande dom da natureza que nós temos em Cabo Verde, que é o mar. A agricultura nem por isso, mas é, mais uma vez, se justifica por esses argumentos os investimentos nas infraestruturas. Como é que um país com as carências de água, de chuva, consegue ter um nível de agricultura sustentável se não constrói barragens? Quer dizer, torna-se um ciclo vicioso. Não podemos investir porque senão vamos contrair dívida. No entanto, temos que ter receitas. Não há fórmulas mágicas. Não há fórmulas mágicas. Portanto, esse é o caminho. O Isidoro também cita o FMI. Acaba por utilizar o mesmo argumento. Quer dizer, quando os argumentos e as citações nos são favoráveis, nós damos a maior credibilidade. Quando os dados não nos são tão favoráveis, vamos dizer, não, foi a Ministra de Finanças que mandou. Pode ser assim. A Marisa toca num ponto que eu entendo extremamente importante e que eu entendo que a nossa geração, tendo alguma ambição de querer mudar alguma coisa em Cabo Verde, deve ter em conta com alguma pertinência. Há pouco tempo participei numa conferência com um conhecido professor da Guiné-Bissau, Julião Barbosa, que dizia que as disputas que se verificam dentro da Guiné verificam-se porque a maior empresa da Guiné é o Estado. Ora, uma economia equilibrada e que se quer livre, com um bom ambiente de negócio, o Estado deve ser um regulador. Não deve ser constantemente parte do jogo. O Estado deve garantir os serviços e os bens fundamentais, portanto deve ser um Estado social, deve garantir as bases da educação, as bases da saúde, as bases do transporte, mas não deve ser ele, em primeira linha, a empresa que controla essas áreas. Deve ser um agente regulador. E é neste caminho que eu entendo que o Estado cabo-verdiano deve caminhar e, portanto, estou completamente de acordo com a Marisa quando fala nessa questão do excesso de capacidade e de proteção de empregador que o Estado tem. O Estado não deve ser o empregador e, de facto, nós, consciente ou inconscientemente, quando pensamos em voltar para Cabo Verde, eu vou ver função pública, onde é que eu posso me encaixar? E, de facto, estou de acordo. O Estado não deve ter esta preponderância no mercado de trabalho.